O Senado avança com as propostas que podem limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da analista da CNN, Thaís Arbex, os articuladores da PEC calculam apoio de 60 dos 81 senadores. Lembrando que, para aprovação, é preciso de 49 votos em 2 votações. A previsão é que o tema seja discutido no plenário do Senado na semana do dia 23. Vinícius Poit, você acha que esse assunto ganhou força mesmo no Congresso Nacional? Muito boa noite. Boa noite, Leandro, Clarissa, Pedro. Quem está com a gente hoje aqui? É o Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, meu amigo Hélio Beltrão. A hora que eu olhei aquela estante, viu, Hélio? Tô sem meu óculos aqui, eu falei, é o Hélio ou é o Magno? Mas é uma honra, né? 2 amigos super intelectuais ali, é um prazer estar com você novamente, Hélio. Prazer. Leandro, eu acho que já ganhou força, né? E cumprimentando você que está acompanhando o CNN Arena aqui a semana toda. Já ganhou força, já foi. E, novamente, é importante o posicionamento do Congresso Nacional para restabelecer o equilíbrio entre os 3 poderes. E quando a gente vê alguns ministros do STF posicionarem contra, não é hora de mexer na justiça, não é hora de mexer nas regras do STF, por que não é hora? É hora de botar o dedo no Brasil inteiro, mas no STF não? É hora de mexer, sim. Então, eu elogio a postura do Congresso Nacional e, na figura do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, porque tem o Senado e a Câmara, e tem o Rodrigo Pacheco, que, além do Senado, é o presidente do Congresso Nacional. Uma pessoa equilibrada, ponderada e que está fazendo o enfrentamento que a população espera, Leandro. Senão a população fica assim, mas esses senadores, né? Esses senadores são mole, esses senadores estão com medo, esses senadores não enfrentam o STF no bom sentido. Aquele embate saudável, aquela cobrança de fiscalização saudável, o Senado respondeu. Não só com projeto para mudar mandato, projeto para mudar as regras de indicação do STF, mas projetos que o STF está colocando à mão, como descriminalização de drogas, como aborto e como outros assuntos que não é de competência do STF, é do Legislativo. O Legislativo tem que se dar o respeito e fazer a sua importância valer, não ficar apenas esperando o STF decidir por omissão. Hélio Beltrão, no Senado são 49 votos, no mínimo. Já na Câmara dos Deputados, como se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, são 308 votos. Há alguma chance desse assunto avançar ainda mais e ganhar apoio na Câmara dos Deputados, Hélio? Boa noite. Boa noite, Leandro, Poit, Clarissa, Pedro. Olha, vai ser difícil, sim. PEC é muito difícil. 2 votações, como você diz, com voto qualificado, voto de maioria absoluta e tal. Então, não vai ser simples. Mas sim, como o Poit falou, é muito importante que o Congresso haja, que o Congresso rechace invasões de competências por outros poderes. A questão do voto monocrático que impacte a sociedade realmente é uma questão que se pode discutir até se ela é de regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mas me parece que o Congresso tem todo o direito de ter a sua visão, opinião, de que isso impacta, né, que deveria ir a plenário e ter uma decisão colegiada antes que impacte a sociedade. A questão do pedido de vistas também, que a gente brevemente falou outro dia, também me parece uma interferência, vamos dizer, uma mudança de regra inteligente, porque muitas vezes o ministro pede vistas, senta em cima, o negócio nunca volta, e se tiver uma forma de acelerar esses pedidos de vista, me parece que é de benefício de todos. Pedro, prazer. Ontem a gente estava separado por uma tela, né? Mas hoje você está aqui, tudo bem. De volta. Qual a sua avaliação, Pedro? Você acha que essa PEC fortalece o Congresso Nacional ou não? É uma forma de embate com o Supremo Tribunal Federal? É uma forma de embate. Eu conversei hoje mais cedo com o senador Efraim Filho, que é o relator da PEC que criminaliza o porte de drogas. Ele falou, primeiro ele disse que o Senado, o Congresso Nacional tem mais força que o STF para legislar sobre isso e falou que o projeto de lei das drogas, especificamente, que descriminaliza as drogas lá no STF, ele tem algumas falhas e alguns buracos que o Congresso Nacional teria preenchido.
Por exemplo, ele fala o seguinte, que o STF decidiu criminalizar as drogas, mas não deixou claro como tratar esse assunto quando uma pessoa for presa portando drogas. Ou seja, a pessoa comprou droga de alguém. Se ela comprou droga de alguém, foi do tráfico. Ou seja, a pessoa está comprando drogas para consumo próprio, mas está alimentando o tráfico de drogas. A segunda questão que o STF não deixou claro, que ele classifica como um vácuo, é a questão da quantidade de drogas. A pessoa que for pega com um determinado volume de drogas, ela é considerada viciado, o consumidor de drogas não é considerado traficante. Mas o tráfico pode usar esse expediente para vender drogas em pequenas quantidades, segundo o senador Efraim Filho. Ele disse ainda que o projeto deve chegar para votação no plenário do Senado no finalzinho de novembro, antes do mês de dezembro, quando já começa a se esvaziar o Congresso Nacional. A expectativa geral é que todos esses projetos que dizem respeito ao STF cheguem em novembro. No caso da PEC das drogas, ela vai passar por 3 sessões de debate de audiências públicas no Congresso Nacional, antes de ir para a CCJ, que é presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que apoia essa ofensiva contra o STF. Na CCJ, essa PEC e todas as demais PECs devem passar com tranquilidade e depois ir para plenário. Como a base governista não está se movimentando para bloquear ou interditar essa agenda, é muito provável que a oposição e que os senadores tenham uma avenida pela frente para aprovar esse conjunto, esse combo de projetos que estão se tramitando no Congresso Nacional até o final do ano. Leandro. Agora, Clarissa, esse movimento todo do Congresso Nacional com pautas delicadas, isso é resultado de um Congresso mais conservador que nós temos agora? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aqui para a nossa bancada, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Leandro, eu não sei se isso é uma questão só de um Congresso mais conservador. Eu acho que esse tipo de embate e a aposta em pautas mais delicadas, ela pode vir em vários ambientes diferentes. Depende muito da circunstância política e depende principalmente da capacidade de um governo de articular a sua base no Congresso. A gente sabe que o governo Lula enfrenta dificuldades nessa seara, tem tido ali algum obstáculo ali difícil para conseguir posicionar a sua base, principalmente em pautas mais polêmicas. Quando a gente está falando da agenda econômica e tal, a gente percebe que a base de apoio do presidente Lula está mais coesa, mas ela fica muito mais dispersa quando a gente entra nesses temas mais delicados. Vale para a tal da agenda de costumes, vale também para o embate com o Supremo Tribunal Federal. Tem setores ligados ao governo Lula que são favoráveis a um acirramento desse tom, tem outros setores que acham que não, que é melhor baixar um pouco essa fervura dessa crise com o Supremo Tribunal Federal, embora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, goste de dizer que não tem crise, está todo mundo vendo que tem. Eu acho, Leandro, que independentemente da delicadeza das pautas que estão sendo discutidas, existe sim um momento delicado entre o Supremo e o Congresso Nacional. Há decisões do Supremo que estão sendo tomadas que são delicadas, as decisões do Supremo, que avançam em alguns pontos polêmicos, que estão em debate no Congresso Nacional e que muitas vezes ficam ali parados por muitos e muitos anos. Essa omissão também do Congresso acaba contribuindo para esse conflito. Mas o fato é que esse atrito entre Supremo e Congresso Nacional não é artificial, Leandro. Agora, Hélio, o relator, como disse o Pedro agora, a apuração dele, o relator Efraim Filho, ele disse que se a posse, no caso da droga, é liberada, mas a droga continua ilícita, então a pessoa vai comprar no tráfico e assim financiar o crime organizado. Há lógica no que diz o relator, concorda ou não? Concordo 100%, é uma incoerência. Como é que você vai permitir que a pessoa consuma, mas não permite uma comercialização ou produção? Ele está apontando uma inconsistência óbvia. O Supremo Tribunal Federal vai dizer, no entanto, que ele está dizendo que as pessoas poderiam ter até 4 pés de maconha em casa. Então, que seria essa solução que o Supremo estaria apresentando para a contradição. Só que a gente sabe muito bem que ainda que isso fosse, ainda que fosse em frente a essa tese do Supremo, essa decisão do Supremo, na verdade, que ainda está aí discutindo, mas que está nessa linha, as pessoas continuariam comprando
no comércio ilegal. A maioria das pessoas, nem todo mundo vai plantar em casa que queira consumir a maconha, não faz sentido. Assim como a gente não planta a nossa comida, a pessoa também não plantaria. Ou seja, o que aconteceu com essa decisão do Supremo de determinar um peso para que seja um critério de uso pessoal, isso também é um problema, porque o próprio Efraim mencionou isso, você está incentivando os tais aviãozinhos, os mulas, o last mile da droga, que vão aproveitar esse peso máximo, sei lá, 90 gramas, não me lembro exatamente o peso, para dizer, não, isso é consumo pessoal. Caberia à justiça mostrar que não é consumo pessoal, mas você está ajudando nisso. O que eu acho que é ruim na PEC, Leandro, que seria um retrocesso, é ela acabar com a distinção entre o usuário e o traficante, que é o que a PEC está propondo. Nesse caso, vai considerar todo mundo criminoso. Né? Claro que com graus, mas volta todo mundo a ser considerado criminoso, não é apenas uma contravenção quando você é o usuário. E, na minha opinião, isso é um retrocesso porque fere a liberdade individual, você manter como uma ilegalidade, como uma contravenção, mas sem dar cadeia, me parece mais adequado. Vinícius, há uma incoerência, como o Hélio falou agora há pouco? Acho que a incoerência está clara, né? A primeira incoerência, como você disse, que o Efraim já notou, como é que você vai dizer quantas gramas de maconha pode andar, mas não pode produzir, não pode plantar, vai comprar de quem, né? E aí é opinião particular, de vez em quando as pessoas, você está dando sua opinião, mas estou aqui para dar minha opinião particular, né? Não é papel do STF definir quantas gramas cada um pode andar, né? Se esse assunto for discutido, tem que ser discutido no Congresso Nacional. E aí, você em casa, cada um sabe a dor que tem, ou o amigo que já perdeu para as drogas, ou quanto esse assunto é muito mais complexo do que ficar definindo quantas gramas, quantos pés de maconha. Eu tenho o meu posicionamento em relação a isso, sou liberal em um monte de assunto, nesse assunto eu sou mais conservador, eu sou contra, sabe, porque me estranha muito, sabe, eu saio na rua às vezes à noite, ando na Paulista, passo em frente à faculdade, em frente a um monte de coisa, toda a molecada lá com baseado na rua, entendeu? Eu acho um negócio extremamente esquisito. Tenho amigos que eu já perdi para as drogas, começa com maconha, vai ficando tudo, sabe? Depois não funciona mais e quer outro. Então, assim, essa é a minha opinião. Para mim, só que eu aceito a democracia, que se discuta no Congresso Nacional. Essa é a diferença. Minha opinião está clara, mas se a maioria das pessoas representadas pelos seus deputados, a maioria representada pelos seus deputados, decidir algo diferente do que eu penso, respeito. Não são 11 ministros que vão definir, e ainda é uma definição que claramente, Leandro, existe uma incoerência. Vão comprar de quem? Essa turma aí que topa andar com 10 gramas, 60 gramas, 100 gramas de maconha no bolso. Só um complemento aqui sobre o que o Efraim disse. Ele deixou claro que ele é contra o encarceramento das pessoas que forem presas portando drogas em pequenas quantidades. Ele defende medidas administrativas, educativas, mas não a punição de levar essas pessoas para a prisão, até porque a gente teria um encarceramento em massa e as prisões hoje não comportam tanta gente assim. Então, acho que essa é uma coisa para delimitar que ele defende a criminalização do porte de drogas, mas não a punição com a pena de reclusão. Vou acrescentar uma outra fala do relator segundo a sua apuração. Posso? Pode, deve. O relator ele disse o seguinte, o Efraim Filho, ele disse ainda que outro problema é estabelecer quantidade como critério, que a gente estava falando agora, para uso e posse. Ele diz que isso libera indiretamente o tráfico em pequenas quantidades. Aí eu vou fazer um gancho aqui com um fato que aconteceu aqui na Cracolândia, eu acho que há 2 meses mais ou menos, quando a polícia conseguiu prender vendedores de drogas portando uma quantidade muito pequena. Eles pegavam no litoral e vendiam uma quantidade menor. Por quê? Porque se a polícia chegar, vai entender que ele não é um vendedor, é um usuário. E aí, Clarissa? Olha, Leandro, eu acho que por mais que tenha
o seu sentido, essa argumentação, eu acho que é importante também levar em conta um ponto que foi levantado durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à diferença de tratamento que a gente tem em relação à questão da criminalização das drogas no Brasil. Quando a gente está falando ali no Supremo sobre a descriminalização do porte, é porque há muitos elementos muitos casos dentro do nosso sistema prisional já neste momento, em que os pobres, pretos e marginalizados ficam presos. E muitas vezes o rico, que é preso nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, às vezes com as mesmas quantidades de drogas, vai ser liberado e consegue se livrar. Existe uma discrepância, tem uma polêmica que vai um pouco além da simples questão, está com a droga até tantos gramas ou menos de tantos gramas, né? Existem outras questões que envolvem ali a política prisional, uma política social que permeiam essa discussão. Mas sim, eu acredito que discutir uma proposta de emenda à Constituição no Congresso a respeito do porte de drogas é sim uma prerrogativa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está cumprindo as suas atribuições. O que eu sempre disse aqui, repito e acho que é sempre importante destacar, o Supremo é acionado e se manifesta quando há um vácuo. Se essas questões ficam pendentes no Congresso Nacional de debate, não são tema da apresentação de projetos, de propostas e de discussões entre os parlamentares, é um risco que se apresenta que esses temas passem a ser debatidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, acionados por outros agentes que querem influenciar essa discussão. Então, quando o Congresso toma para si de volta essa prerrogativa, é positivo. Então, acho que cabe a gente ver se essa discussão vai ser levada adiante ou não. Não cabe a mim entrar no mérito, cabe aos parlamentares discutirem qual é o melhor caminho. Vamos ouvir o Hélio. Olha, Leandro, eu prefiro que a primeira instância decida a situação do sujeito, se ele é usuário ou se ele é traficante. Porque sim, essa coisa de definir um peso, como o STF fez, de cima para baixo, lá em Brasília, este é o peso que é considerado, presume-se que seja um usuário e não é traficante. Claro que os aviõezinhos, como são chamados essas pessoas que fazem a venda final, vão tirar proveito disso. A polícia, no entanto, ela pode sim fazer capturar uma venda em flagrante, né? Ir lá no momento da transação da compra e venda e fazer e provar que aquela pessoa é um traficante, né? Então, tem formas de contornar essa questão, mas seria muito mais producente, na minha opinião, que a primeira instância, dados os fatos específicos de cada caso, tomasse uma decisão. Olha, esse sujeito aqui, ele é usuário por causa dessa e dessa situação, ou esse sujeito aqui é traficante por causa dessa e dessa situação, e não um arbitrário peso definido em Brasília. E, né, Hélio, é justamente essa análise subjetiva que, infelizmente, pelo preconceito que permeia a nossa sociedade em geral, acaba provocando tantas distorções. Quando a gente olha para os casos de encarceramento, de pessoas que foram encarceradas pelo porte de pequenas quantidades de drogas, existe uma discrepância. O jovem rico que está ali circulando no seu carro importado e num bairro nobre, se ele tem uma pequena quantidade de droga, ele é automaticamente tratado, ou quase, pelos agentes públicos como um usuário. O jovem da periferia que está ali portando a mesma quantidade e é pego na rua com um baseado, ele é tratado como um aviãozinho. Então, infelizmente, esse preconceito existe e ele acaba, do mesmo jeito que ele está enraizado na nossa sociedade, ele vai permear também o trabalho das forças de investigação e dos agentes públicos. E, infelizmente, é uma realidade na nossa sociedade. E daí que a discussão sobre estabelecer um valor, uma quantidade mínima de quanto que tem que ser considerado porte, porque aí vale igual para todo mundo. Isso pode ser feito no âmbito do Supremo, pode ser feito no âmbito do Congresso. Eu não estou dizendo que cabe ao Supremo definir isso, mas definir uma quantidade não é necessariamente um critério ruim, considerando a forte divergência, a diferença social que existe no Brasil e o preconceito que decorre dessa desigualdade.
Mas, senhores, deixe-me fazer um outro questionamento. Se a droga ela é proibida no Brasil, de onde o consumidor vai poder comprar? Hélio? Ou Poit? Não tem muita resposta. Essa pergunta esse que existe. Esse é o argumento do senador Efraim, né? Você descriminaliza, no caso do STF, a posse de drogas, mas não descriminaliza o tráfico. O tráfico continua existindo. Não vai ajudar então, seria mais coerente? O crime organizado? As drogas continuam sendo proibidas, não deixa de ser crime o cara que está vendendo as drogas, mas se você descriminaliza o uso, você não deixa o foco da atuação policial em cima do usuário. O foco da atuação policial passa a estar no traficante. Mas o usuário vai fortalecer o traficante, porque ele vai consumir do crime organizado. Não, Hélio? Não, é que o Supremo, não, mas hoje as pessoas têm acesso às drogas de qualquer forma e é tudo proibido. É tudo proibido. E você acha que alguém tem dificuldade de comprar? Mas liberando não vai ajudar e fortalecer? Não, acho que não vai ajudar nem fortalecer, porque o tráfico ele já existe, ele vai continuar existindo. Vamos dizer assim, o cenário ideal para ficar coerente seria descriminalizar as drogas como um todo e aí legalizar as drogas. Legalizar as drogas permitiria que você fizesse o combate ao tráfico de drogas. Isso funcionou no Uruguai, por exemplo, em vários estados dos Estados Unidos, como Colorado, por exemplo, onde você pode comprar maconha em lojas, em farmácias. Em Nova York, hoje, você compra maconha em qualquer lojinha na rua. Você encontra uma lojinha de maconha a cada esquina. Mas aí a gente está falando de legalização. De legalização. Né? Legalização é diferente, é outra discussão. É isso que eu estou dizendo. No caso da legalização, você acaba, tira pela raiz o traficante de drogas. Agora, nesse caso, realmente a gente tem aqui um buraco, um fosso, que é entre o consumidor e o traficante. O traficante ele vai continuar existindo, mas o usuário não vai ser tratado como traficante. Acho que essa é a interpretação do STF. O questionamento do senador, quando ele fala em criminalizar as drogas, é justamente esse. Olha, como é que a gente vai definir? É um critério meio subjetivo, porque o tráfico, efetivamente, pode usar de subterfúgios para vender as drogas em quantidades menores que ficam no limite do consumo. Os traficantes podem, inclusive usam muito desse expediente, de colocar menores de idade vendendo drogas, porque se eles forem pegos, eles não podem ser presos. Então, acho que é uma discussão mais profunda, mas no primeiro momento, me parece que a intenção é aliviar o sistema carcerário e aliviar o sistema judiciário sobre essa questão das drogas, porque hoje se você descriminaliza as drogas, você desafoga o sistema judiciário. Né? Vamos seguir para o próximo assunto. Por favor, você quer complementar, Hélio? Eu ia só complementar o que você estava perguntando, de onde ele vai comprar. Eu falei antes, né? O Supremo também decidiu que cada pessoa poderia ter até, eu falei 4, mas são 6 pés de maconha. Então, na leitura do Supremo, ele está dizendo de onde o sujeito vai comprar. Ele vai comprar porque ele vai autoproduzir. Eu só não acho que essa situação seja realista, porque nem todo mundo que vai querer consumir vai produzir. Então, vai continuar comprando, sim, e vai chegar no tráfico com financiamento. Eu estou com o Pedro. A forma de você resolver a incoerência, você pode ir pela proibição total, como a PEC está indicando, ainda que você não prenda as pessoas, ou você pode ir pela liberação do comércio também, que, na verdade, vai tornar desempregados esses bandidos. Muita gente acredita que esses bandidos, então, são profissionais, vão fazer outros crimes, mas a gente tem a história dos Estados Unidos, da proibição do álcool, que é outra substância entorpecente, né, em que eles proibiram, deu tudo errado, máfias, né, corrupção, polícia infiltrada, política infiltrada, e depois de 10 anos eles removeram essa proibição do álcool e eu acho que o mesmo deveria se aplicar às drogas, porque a gente resolveria, como o Pedro muito bem apontou, grande parte do problema. Bom, fique registrado em ata para o relator aqui que nós concordamos pela primeira vez, né? A relatora, né? A relatora. E que fique registrado que uma hora o Leandro olhou para mim, gente, eu tenho até dificuldade para comentar sobre isso, é um assunto muito esquisito. A gente está perguntando, não, mas e o menino que transporta droga, é o traficante? Pelo amor de Deus, para mim tem tanto desafio para a gente resolver no Brasil, de saneamento, de saúde, de educação, que a gente parar um STF para discutir quantas gramas que a molecada pode andar na Paulista transportando de maconha e fumar seu baseado, isso aí é algo muito longe dos meus ideais e do que eu gosto de falar. Então, Leandro, eu tenho
Mais nada para contribuir, que fique constado na ata. Só para arrematar aqui, nós temos um Congresso conservador. O Congresso conservador vota por criminalizar para resolver o problema e preencher as lacunas do STF. Se em 2022, no primeiro turno, tivesse sido eleito um Congresso de esquerda, majoritariamente progressista, talvez a PEC fosse para legalizar as drogas. Existem vários projetos tramitando nas comissões do Congresso Nacional desde muito tempo, propondo legalizar as drogas. Nunca teve nenhum que avançou muito. Mas é uma questão que a gente discutiu ontem. Esse é o Congresso que nós temos, esse é o Congresso que foi eleito, esse é o Congresso que vai tomar essas decisões. Pedro, só para... Eu concordo, primeira vez que a gente concordou. O assunto está rendendo, senão que eu consegui provocar os senhores, mas né? Só rapidamente, a pior droga que existe para a própria pessoa e para a sociedade, na minha opinião, são livros socialistas. E quem sou eu para dizer que os livros socialistas deveriam ser proibidos? Eu sou plenamente a favor da legalização desses livros socialistas que causam tantos danos.